Eu já ia passar aqui 8 minutos reclamando porque o Marco Aurélio matou a Odete Roitman e não faz nenhum sentido o Marco Aurélio ter atirado em Odete Roitman. Por que não faz nenhum sentido? Porque primeiro, nas câmeras de segurança, mostrava que o Marco Aurélio foi a segunda pessoa a entrar no quarto de Odete Roitman. E quando o Marco Aurélio vai atirar em Odete, a Odete Roitman reclama com ele, dizendo bem assim: a Heleninha entrou aqui agora e deu um tiro na parede. Bom, sendo que o Marco Aurélio foi o segundo a entrar dentro do quarto. Depois foi a Celina, depois foi a Heleninha. Foi nessa ordem. Primeiro foi a Fátima, segundo o Marco Aurélio, terceiro a Heleninha, terceira a Celina, quarta a Heleninha e quinto o César. Essa foi a ordem exatamente das pessoas que entraram dentro do quarto de Odete Roitman. Como é que o Marco Aurélio, ele é a segunda pessoa a entrar dentro do quarto de Odete Roitman e a Odete Roitman reclama com o Marco Aurélio que a Heleninha entrou lá dentro atirando nela? Tipo, não faz sentido. E isso é confirmado justamente na câmera de segurança do policial. Na hora que o policial pega a câmera de segurança para revisar quem entrou dentro do quarto de Odete Roitman. E é justamente nessa ordem que eu acabei de citar, são as pessoas que entraram dentro do quarto de Odete Roitman. Primeiro foi a Fátima, depois o Marco Aurélio, depois a Celina, depois a Heleninha, por último César. Essa foi a ordem. E as pessoas que entraram dentro do quarto de Odete Roitman. Nessa ordem exatamente. Como é que aquele diálogo ali entre Odete Roitman e Marco Aurélio não faz o menor sentido? Eu sabia que, no final das contas, a autora Manuela Dias ia cometer uma falha muito grande na morte de Odete Roitman. Inclusive, ela não morreu, né? Algo que a gente já estava suspeitando aqui e já estava rolando um burburinho nos bastidores sobre exatamente isso que ia acontecer. Deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Até a atriz que interpreta a Odete Roitman, ela falou que o público iria se surpreender no último capítulo. E ela sabia exatamente quem matou a Odete Roitman, né? E ela sabia muito bem que a Odete Roitman não tinha morrido se ela gravou aquela cena. Mas também, digamos que aquela cena ali poderia muito bem não ir ao ar. Poderia finalizar ali e cortar aquela cena. Aquela ali poderia ser definido de última hora. Teve muitos sites, muitos portais que estavam falando sobre isso, sobre 3 finais, né? 3 finais alternativos, enfim. Aquilo ali poderia ser cortado e poderia ser que não fosse ao ar. Mas o público estava pedindo que Odete Roitman continuasse viva, mais pobre. E digamos que o final de Odete Roitman foi exatamente esse, né? A Odete Roitman vai viver em uma vida muito abaixo do padrão que ela vivia. Para quem foge à própria morte, não há um crime muito grave. É um crime relativamente, uma pena, acho que deve ser bem baixa, acho que deve ter até fiança para isso. Então, digamos que Vale Tudo poderia ter até uma continuação. Poderia até ter uma continuação com esse desfecho aí que teve. E essa continuação eu queria teorizar aqui, né? Era a Odete voltando para se vingar de todas as pessoas que tentaram matá-la, né? Na realidade, o Marco Aurélio deu tiro, né? A Heleninha deu um tiro na parede, a Celina tentou matá-la.
Mas pra falar a verdade a vocês, é que não faz o menor sentido o Marco Aurélio ter matado a Odete, pelo menos ter atirado em Odete. Naquele contexto não tinha sentido, porque ele foi o segundo a entrar. Não tinha sentido. Eu não quero entrar mais nessa pauta não, porque foi um furo de roteiro e eu já tinha imaginado isso já. Eu falei, qualquer coisa que acontecer aí, eu já estava imaginando, ou foi a Fátima ou foi o Marco Aurélio. Só que a autora, ela criou um enigma que não tinha sentido no final ter coerência. Não tinha sentido. Como é que o Marco Aurélio mata a Odete e a Celina disse que viu a Odete Roitman viva, e a Ellen disse que viu a Odete Roitman viva? Tipo, não faz o menor sentido, entende? Mas o que parece é que o Marco Aurélio foi o quarto a entrar, sendo que o Marco Aurélio foi o primeiro. Parece que foi nessa ordem. A Fátima entrou, depois a Celina entrou, depois a Ellen entrou, que deu tiro na parede, e por último, quem entrou, depois entrou o Marco Aurélio, matou a Odete, por último César. Parece que foi nessa ordem. Enfim, mas podemos ver que quem está acompanhando bem atentamente pôde observar que quem entrou primeiro foi a Fátima e o segundo foi o Marco Aurélio no quarto de Odete, né? Então, digamos que não faz o menor sentido, né? Eu sabia que não ia fazer sentido, véio. Cara, eu sabia que no final das contas, como é que uma trama cheia de furo como essa, a autora não ia meter um furo desse no último capítulo, né? Claro que ela ia fazer isso, era óbvio que ela ia fazer isso, só pra tentar acobertar ali o verdadeiro culpado por ter atirado em Odete Roitman, porque na realidade ele nem matou, né? Agora abre um precedente muito grande. Seria interessante uma trama de Odete Roitman viva, né? Uma segunda versão de Vale Tudo. Seria interessante, imagine Odete Roitman voltando, matando o Marco Aurélio, matando o César, que tentou matar ela. Seria interessante, né? A Fátima, a Heleninha e a Celina, no final das contas não fizeram nada, né? E no final das contas a Heleninha, coitada, meu Deus, a Heleninha ficou com uma culpada por ter matado a Odete. Coitada, a Heleninha passou 17 anos acreditando que matou a mãe, matou o irmão. Agora vai passar a vida toda acreditando que matou a mãe. É um inferno essa vida de Heleninha, coitada, véio. Se parar pra pensar, eu tinha até feito esse comentário aqui, quando eu tava fazendo um vídeo. Eu falei, pô, se a Odete Roitman estiver viva, a Heleninha vai ficar como culpada e acreditando que matou a mãe, sendo que o verdadeiro culpado vai sair impune. E o que aconteceu, né? Tchau, até o próximo vídeo.